É isso mesmo. Mas essa questão assim, então, essas questões são imutáveis. Sim. O caráter. A ética muda. É. A máfia tem ética. É, Agora, a moral não muda. Não, sim. Não. Já vem de casa. A retidão não muda. É. E isso não pode ser ensinado na escola. Não tem como ser A ensinado. escola, Não. a escola Mas- ela ensina, não educa. A educação tem que vir de casa. Não tem É outro. isso mesmo. Eu não conheço, né, algum outro modelo mais adequado de você dar educação do que a família. E aí é uma situação que a gente pega por diversas vezes. Famílias desestruturadas. Sim. Uhum. E naturalmente cria um jovem com Sim. problema, seja com problema psicológico, com traumas. Essa é a maior dificuldade. E a gente fala o seguinte, a gente sempre discute, nós não podemos deixar ninguém pelo caminho. A gente tem que ajudar o que mais. Aquele que mais precisa. Aquele que mais tem problema, o que mais tem que ter a nossa. Aí a minha maior experiência foi no Senac, com o curso do Jovem Aprendiz, que naquela época eu acho que chamava Menor Aprendiz. Isso foi em 2004. Uhum. Né? O Instituto A Crescer estava começando também, né? Sim. E eu fui o primeiro professor a dar aula no Senac para esses jovens. Eu entrei numa turma, e aí foi que a primeira aula que eu dei foi sobre comunicação, Uhum. né? E aí eu vi uma gama de alunos, e assim tinha algumas classes sociais ali um tanto quanto divididas, né? Tinha uns que já tinham um poder aquisitivo um pouquinho maior por causa dos pais, e outros praticamente nada, né? Inclusive um aluno eu perdi, que era o mais simples de todos. A gente foi... E veja como era diferente e muito mais distante do que é hoje. Porque hoje, praticamente todo jovem tem um WhatsApp, tem um celular, e consegue acessar o Google e tem o mesmo nível de informação. Naquela época, a família que tinha uma Barça em casa era muito diferente da que não tinha. É, muito Porque diferente. o acesso à informação ele era muito restrito. Muito restrito, né? muito então, restritivo. Você ia fazer qualquer pesquisa, você tinha que ir lá na biblioteca. A biblioteca numa escola pequena Sim. tinha 1000 livros. Uma biblioteca de uma escola grande tinha 500 mil livros, sei lá, tinha uma infinidade muito maior, era muito diferente. Hoje, a possibilidade de acessar a mesma informação, ela está muito mais próxima, independente da classe social. Sim. Mas quando chega lá uma turma de alunos, todos possuem celular? Aqueles que não têm, a gente vê com alguém que possa dar ou emprestar. Geralmente... Essa pandemia, ela teve Afetou. Ela teve umas questões que impactaram muito no mercado de trabalho. Né? Uhum. Tem uma entrevista, eu até recomendo, se vocês quiserem assistir, uma entrevista do Domênico De Masi, eu acho que na Jovem Pan, que foi dada lá no começo da pandemia. Isso foi 2020. O Domênico De Masi, para quem não conhece, é o criador do ócio criativo. É um filósofo, escritor, italiano. italiano. Isso, é o do ócio criativo. Ele acha que a pessoa parada, pensando, rende muito mais do que o trabalho braçal. Exatamente, né? E ele fala muito lá, ele fala do telelavoro, né? Sim. Telelavoro italiano, de que a Itália tinha lá uma possibilidade de ter até 12 milhões de pessoas trabalhando Sim. no home work, no teletrabalho, e tinha 500 mil pelo simples fato de que as ferramentas ainda de comunicação à distância não eram suficientemente aceitas ou seguras, e porque na Itália o chefe tem que ver o funcionário trabalhar, porque senão não tem que estar trabalhando. É uma questão de latinidade. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. E falou assim que há muitos tempos já vinham tentando com o teletrabalho e não dava e não virava e sabe assim, esquece que na Itália não funciona. Sim. Em questão de 3 meses, tinha 10 milhões de pessoas trabalhando. Sim. 3 meses. Então, isso acelerou de uma maneira muito rápida. Sim. O que aconteceu aqui com o Crescer? Quando começou a pandemia, não tem mais aula não, a Univale está fechada. As escolas estão fechadas. Então faz o que? Para o projeto? Aí vamos para o online também. E online, a gente sabe que uma casa que tem uma internet, fibra ótica com um computador bom é uma coisa. Uma casa que não tem internet, ou está num celular, com uma tela trincada, ela ficou muito desigual. Aquela desigualdade do passado voltou. Por outro lado, com o tempo, as pessoas também vão se adequando. É um amigo. Sim.
Então isso... Porque eu acho que o grande problema, o Henrique tocou no celular, mas também um grande problema eu queria entender a situação. é a própria internet, que não adianta eu ter o celular e eu não ter acesso à rede. Muito Uma rede Mas hoje rápida. tem rede pública em vários lugares. Sim, mas em 2009 não tinha. Não tinha. Não tinha. É que isso aí... É que assim, ó, a pandemia, ela foi um pontapé na bunda. É. Eu sempre digo assim, o pontapé na bunda não é uma coisa ruim, ela te joga pra frente. Ela faz você tomar uma atitude, né? E a pandemia fez a gente tomar uma atitude. A gente, de repente, viu... por exemplo, o meu escritório, a Ciência Empresarial, era um escritório convencional. Sim, sim. E a gente se viu na hora, vamos ter que transformar em digital. Esse podcast era uma coisa que a gente já tinha pensado antes da pandemia, mas que durante a pandemia a gente resolveu, vamos trabalhar esse negócio aí, vamos trabalhar esse conceito e vamos botar a cara na tapa. E as empresas foram se modelando, cada uma com algum modelo. Sim, Né? e ainda estamos. E ainda estamos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o que vai ser. Então, eu fiz um projeto aqui em 2012 de home work. A gente fez uma experiência na BRF, colocamos aí 50 pessoas trabalhar remoto. Primeiro problema que eu tive foi dentro de casa. Com o vice-presidente da RH, ele falou, como é que você está trabalhando? Não existe legislação que te... Não, mas é um teste, é um experimento. E assim, a produtividade que a gente teve foi muito boa e de certa maneira enganosa. Por quê? Porque as pessoas foram selecionadas para trabalhar em casa, então eram pessoas que queriam trabalhar em casa. Então, assim, a amostragem não foi muito legal, mas a produtividade era muito acima da média, né? Sim. Hoje eu vejo muitas empresas que estão 100% online, ou 2 ou 3 dias online da semana, não tem um consenso. O consenso mas é claro em algumas situações. Equipe, né? Tipo É o assim, profissional. uma pessoa amamentando, uma pessoa que se acidentou. Ninguém mais tem dúvida que pode trabalhar de casa. Não. Agora, o escritório inteiro. Eu falo com meu amigo, o escritório eles ficaram 2 anos fechados. Eu falei, e a indústria ficou quantos dias fechada? E o cara da logística ficou em casa. Mas a produtividade... Não, gente, uma coisa é produtividade, vai trabalhar uma semana. Sim. Coloque em 1 ano, coloque 2 anos. A troca de experiência, de conhecimento que tem, e você trabalhar em conjunto, mas depende do processo. Claro, depende do processo. O cara tá num call center, atendeu o telefone, não tem contato com o colega, se está em casa, se está no escritório, se está na China, que tem muito. É um fenômeno, né? Porque não vou dizer que é a mesma proporção, mas eu vejo que na medida que muitas empresas têm adotado o home office, eu também vejo as coworks crescendo cada vez mais. Exatamente. Por quê? Para ter a convivência. E tem um modelo perfeito? Não sei. Não tem. Não. Isso eu posso bater martela que não tem. Tem um vizinho que mora no meu prédio, ele trabalhava numa empresa argentina, a Argentina foi mal, agora está trabalhando com uma empresa da Polônia. Sim. Sim, claro. Então, funciona muito bem, principalmente a área de TI, de desenvolvimento, funciona muito bem. Agora, vamos falar da contabilidade, né? Vamos falar do que nos interessa. Tem que estar gritando novidades. O teu escritório, amor? Sim, a gente até já estava pensando, antes da pandemia, já tinha um projeto, porque a minha sócia era mãe, né, de um menino que naquele ano, acho que tinha 1 ano e meio, não, tinha uns 3 anos, porque agora tá com 7, então deve ser mais ou menos 8, eu não sei quantos anos tem Juan, mas tudo bem. E algumas vezes ela tinha que ficar em casa. Então a gente já via essa necessidade pequena, mas via que e assim, até o próprio funcionário, ele chegava a dizer para mim assim, Miguel, esse final de semana tem tal coisa, eu posso ir na sexta, e como a gente compensa, tem um planejamento de compensar os dias, né? A minha empresa é um tanto quanto orgânica, então tu chegar para mim e falar assim, eu preciso ficar 4 dias em casa, não tem problema, a gente vai descontar as tuas férias, a gente só deixa tudo organizado e tu vai com o teu compromisso, não se estressa. Só que daí ele ficava conectado. Qualquer dúvida, a gente entrava em contato. É como se fosse um homework que a gente estava tentando criar. Com a pandemia, claro, meu escritório ficou muito pouco tempo parado. Mas a gente eu sofri o hacker. Uma invasão de hacker. Antes da pandemia, a gente teve a sorte, eu vou dizer a sorte, que foi o servidor principal foi invadido por um hacker. E ele sequestrou os nossos dados todos. Daí a gente partiu pro digital. Aí a gente já jogou para a nuvem.
Antes do começo da pandemia. Entendeu? Então, ou seja, aquilo são coisas que acontecem que te jogam para frente, né? Porque, mesmo antes da pandemia, tinha muitas empresas de São Paulo que adotavam o dia do home office. Porque era o quê? Era o dia do rodízio. Mas eu vou falar... O dia do rodízio, então... Isso acaba claro. ajudando Mas, bastante. Né? voltando só para responder, o que aconteceu? Começou apareceu e hoje existe quase que uma infinidade de contabilidades online. Sim. Hoje mesmo me ligou um rapaz assim, ó, eu fiz a burrada que eu nunca mais vou errar na vida de contratar uma contabilidade online. Por quê? Porque falta aquele contato pessoal com alguém de quem ele confia. Porque numa contabilidade online, o cara liga, ele fala com o Henrique hoje. Amanhã ele vai falar com a Sandra, depois ele vai falar com o Jair, depois ele vai falar com o Miguel, depois com o Pedro. E aí ele fala assim, eu queria falar com o Henrique. Ah, mas o Henrique agora não pode, o Henrique está numa reunião com outro cliente. Ou seja, não conseguia resolver. Então hoje, mesmo nós tendo uma contabilidade digital, nós estamos mantendo uma equipe com pessoas que estão ali todos os dias, que pode se manter um relacionamento até resolver o problema dele. Então, quando ele começar o outro problema, aí ele vai estar com uma outra pessoa, só que daí essa pessoa vai acompanhar ele até o final. Não sei se está claro isso. Porque essa impessoalidade do digital tem afastado muitos clientes. E tem muitos clientes se arrependendo. Tem outros que já estão acostumados, que pedem pizza pela internet, que fazem compras pela internet, então ele compra a contabilidade pela internet, ele sabe. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.